Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas vezes você já ouviu essa frase, né? Mas muitas vezes você deve ter ouvido essa frase numa conotação muitas vezes errônea. Sabe por quê? Porque essa frase, quando nós estudamos o seu contexto, nós vamos entender perfeitamente o seu contexto e na onde ela se encaixa dentro do cristianismo. Porque muitas vezes o que se ensina é que essa frase, que é o tema do nosso devocional de hoje, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É como se num passar de mágicas você tivesse deixado tudo para trás, você não tivesse vida passada, não tivesse uma vida antes da conversão, como se tudo já tivesse sido perdoado, como se tudo já tivesse sido transformado, como se tudo você já tivesse sido liberto. E essa é uma situação de entendimento errada. Então, o que realmente significa as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo? Vamos dar uma olhada junto comigo na Bíblia? Hoje são poucos textos bíblicos, é mais o texto base hoje, mas o texto base hoje eu decidi trazer ele por completo um contexto para que você possa analisar junto comigo. E você vai perceber que todo texto, quando ele é tirado do seu contexto, gera pretexto para a heresia. E nós temos que entender da maneira correta e verdadeira aquilo que o apóstolo Paulo, escritor dessa frase, quis dizer. Vamos ler então junto comigo então? Eu convido você então, se você tiver com a sua Bíblia, é óbvio, né? Se não, você pode acompanhar comigo na tela. Vou colocar na tela para você. Eu tento colocar com letras maiores aqui, né, para que você possa acompanhar, tá? E antes de eu ler esse texto, claro que eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, né, o nosso devocional de hoje. Faça isso todos os dias que nós temos. Devocional de hoje, nós temos a leitura da Bíblia, temos 3 lives por dia, de segunda a sexta-feira ao vivo, o qual você é convidado a estar com a gente, tá bom? Então curta, comente, compartilhe, é gratuito, não paga nada. E você pode estar com a gente, tá bom? E ainda você tem o WhatsApp passando aqui na taja branca da sua tela, o WhatsApp do Ministério Zoe, e você pode estar entrando em contato conosco para poder conversar, para poder pedir uma direção, para poder uma oração. Nós fazemos isso e é gratuito, queridos, ok? É gratuito. Queridos, dia, dia 10 agora, sexta-feira, né? Amanhã nós estaremos com a nossa primeira conferência de 2024, que eu vou colocar na tela para vocês aí. É a Conferência de Avivamento, dia 10, amanhã, às 20 horas online, nós vamos ter nossa primeira conferência de avivamento, 10/5, às 20 horas. Você pode fazer sua inscrição pelo WhatsApp que está na tua tela, que é o nosso WhatsApp que nós atendemos, tá? Operadora 41 98717 9535. Você adiciona, manda uma mensagem lá, fala, eu quero fazer inscrição da Conferência de Avivamento. E você vai poder estar junto conosco. Amém? Então vamos lá para o nosso texto base, então, do nosso devocional de hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a 21. Vamos ler, vou colocar na tela e você vai poder ler comigo. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós.
para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Queridos, não é bonito esse texto? Quando você lê o contexto inteiro e você não lê somente um pedacinho? Não é bonito o seu contexto? É bonito, né? É bonito. Só que essa frase, queridos, né? Esse versículo que traz as coisas velhas ou as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, ele significa que, que aqueles que estão em Cristo, queridos, não enxergam mais o mundo da mesma forma. É isso que o texto nos dá a entender. E após nós sermos convertidos a Cristo, nós, os crentes, não encaramos mais a vida como antes. Nós não olhamos a vida como antes, porque nós fazemos parte de uma nova criação. E, portanto, queridos, nós possuímos uma nova orientação a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo ao nosso redor. Ou seja, a nossa visão, a nossa concepção de Cristo, das pessoas e do mundo, elas mudam. Olha como é diferente do que as pessoas sempre muitas vezes falam sobre esse versículo, né? Que na verdade é o versículo 17 que nós lemos. A frase, queridos, essa frase, as coisas velhas ou antigas se passaram, dependendo da versão que você estiver lendo, as coisas velhas ou antigas se passaram e isso que tudo se fez novo. Como eu disse no começo dessa mensagem, ela é compreendida melhor quando consideramos o contexto em que ela aparece. Nesse devocional de hoje, queridos, nosso objetivo é mostrar que essas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, elas foram escritas com o objetivo de responder os ataques dos falsos mestres que estavam tentando introduzir na igreja. Falsos mestres, falsos profetas que estavam tentando lá entrar dentro da igreja e queriam, ali com essa má intenção, poder destruir a reputação ministerial do apóstolo Paulo.
dizendo que o apostolado de Paulo não era verdadeiro, que a mensagem que ele anunciava era falsa e que as motivações de Paulo eram erradas. Olha só, queridos. Pessoas mal intencionadas entraram dentro da igreja para tentar destruir tudo aquilo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, construiu. Mas Paulo, querido, respondeu a esses ataques falando aos crentes de Coríntios que ali estavam que o seu ministério ele era motivado pelo temor ao Senhor e também pelo amor de Cristo que o constrangia. Esse amor, inclusive, esse tal amor que o apóstolo Paulo diz, que inclusive o inseriu numa nova criação e mudou completamente o seu entendimento, a sua visão, a sua concepção a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo ao seu redor. E isso fez Paulo se tornar o apóstolo Paulo. Mas Paulo ainda ensina, queridos, lá no verso 15, do capítulo 5 que nós lemos, Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo, eles não vivem mais de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica, olhando só para o seu umbigo, mas elas vivem para o Senhor. Já no verso 16, também aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo já não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do amor de Cristo. O que eu acho de tal pessoa, não importa o que eu acho. Eu tenho que olhar agora pela visão, pela ótica do amor de Deus. É isso que esse texto está querendo dizer. Esse contexto. O próprio apóstolo Paulo, queridos, antes da sua conversão, ele olhava para Cristo de um ponto de vista humano. No entanto, ele olhava para Cristo, ele olhava para os discípulos de Jesus e tinha uma concepção humana. E na visão de Paulo, ele queria fazer o quê? Ele queria silenciar, matar, assim como ele fez com Estevão. Era a visão e a ótica dele referente aos cristãos, referente a Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo enxergava Cristo, enxergava os discípulos de Jesus como um impostor, como um falso mestre, sendo que esse falso mestre ele tinha que ser silenciado. Essa era a visão, a ótica da visão de Paulo antes da sua conversão. Mas quando ele foi alcançado, tudo mudou. Mudou radicalmente. Quando que isso aconteceu? Quando ele foi unido a Cristo pela fé e constrangido pelo seu amor na cruz. Quando tudo isso aconteceu na vida de Paulo, a partir daí ele se tornou participante da nova criação. Uma nova criação. Ele foi reconciliado novamente. De modo que as coisas velhas se passaram, ou seja, a sua forma de pensar, de ver, de enxergar a concepção de Cristo, a concepção dos discípulos, mudou. E eis que tudo se fez novo. E é o verso 17 que nós acabamos de ler. Agora vamos pegar essa frase, queridos. As coisas velhas ou as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos dividir essa frase ao meio? Vamos dividir essa frase ao meio e vamos ter um entendimento um pouco mais amplo. Vamos pegar a primeira parte. As coisas velhas se passaram. Ok? As coisas velhas se passaram. Vamos pegar esse primeiro ponto aqui. Então a frase as coisas velhas, ou dependendo da sua versão, as coisas antigas se passaram, ela se refere ao antigo modo que os crentes tinham de enxergar a Cristo e o mundo antes da sua conversão. Eu falo por mim, queridos. Eu odiava crente. Eu não suportava crente. Eu não gostava de crente. Esse negócio de aleluia, glória a Deus, para mim, antes da minha conversão, era horrível, era ridículo.
todo dia para ir lá na casa da minha mãe, ou quando eu ia visitar minha mãe, ou visitar minha irmã, eu passava na frente de uma igreja, de uma Assembleia de Deus. E todo dia, coincidentemente, entre aspas, coincidentemente, Deus sabe de todas as coisas, eu passava na frente daquela Assembleia de Deus e tinha um irmão ou uma irmã. Queridos, eles não bastavam muitas vezes dar só a paz do Senhor. Eles tinham que vir cumprimentar paz do Senhor. E aquilo me deixava louco de bravo. Por quê? Porque a minha ótica, a minha visão sobre o cristianismo era uma visão errada. Uma visão errada. Então todas as coisas eram vistas sob uma perspectiva humana, sobre o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. Quando uma pessoa não tem o entendimento, ele não tem essa iluminação do Espírito Santo na mente e não tem o conhecimento de Deus, a sua ótica sobre a sua concepção sobre Deus, sobre o cristianismo, sobre Cristo, ela é errada. Ela vai ser como Paulo antes da conversão, como eu antes da conversão, como talvez muitos dos que aí estão me assistindo agora também. Escreva lá na mensagem do vídeo lá como que você era antes da sua conversão. Escreve lá, dá o seu testemunho ali na mensagem ali. Porque assim como eu, tem muitos que eram assim também como eu. Antes da conversão, querido, os crentes, e aqui eu vou generalizar, né, os crentes, né, viviam de acordo com a sua natureza caída, com a sua natureza caída, pecaminosa, corrupta. Eles andavam conforme a antiga criação, que caiu em condenação por causa da desobediência de Adão. Mas agora, estando em Cristo, os crentes agora fazem parte da nova criação, formada pela obediência, e guarda isso, pela obediência de Cristo, e vivem de acordo com o seu padrão de retidão. Olha que interessante isso, queridos. Essa nova visão ela vai me fazer viver em obediência, de acordo com o padrão de retidão estabelecido por Deus. Eu não vivo de qualquer jeito mais. Por quê? Porque a minha concepção de cristianismo, minha concepção de Cristo, aquilo que Deus fez por mim naquela cruz, ela tem um significado muito poderoso e muda a minha vida, assim como mudou a de Paulo. Amém? Agora vamos pegar a segunda parte aqui, a segunda parte dessa frase, que é: eis que tudo se fez novo. E essa parte, as pessoas também elas acham que tudo se fez novo, né? No sentido de, olha, eu era lá endemoniado, eu servia lá as entidades, eu fazia tudo de errado. Agora se fez tudo novo. Simplesmente assim se fez tudo novo porque eu me batizei, porque eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E você acha que não precisa mais desligar nada, que não precisa mais pedir perdão por nada, porque tudo se fez novo no estalar de dedos. Essa é a concepção errada também. Porque as coisas velhas já passaram. O crente simplesmente pode dizer: eis que tudo se fez novo. Se eu tenho concepção que as coisas velhas já passaram, e a minha ótica antiga de enxergar as coisas agora mudou, essas coisas velhas, as formas que você enxergava antes, se passaram. E isso que fez tudo novo. O que se fez novo? A minha forma de olhar para Cristo. Olha só. Então isso quer dizer que a minha forma de olhar para Cristo agora é de uma maneira diferente. A transformação que Cristo opera na vida de um crente, queridos, o transporta da velha realidade para a nova realidade. Da antiga criação para a nova criação. Das coisas passadas para as coisas novas. E ele passa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Agora, tem 3 pontos que você passa a enxergar 3 coisas bem interessantes que você vai começar a perceber quando você percebe que tudo se fez novo. 3 coisas novas.
primeira, você passa a enxergar Cristo como o Salvador da sua vida. Ah, pastor, isso todo mundo, né, enxerga. Mas vamos prestar atenção, por exemplo, ó. Após a sua conversão, o apóstolo Paulo não mais olhou para Cristo como um falso profeta. Não mais olhou para a sua mensagem como uma heresia. Mas ele olhou para Cristo como seu Salvador e Senhor. E olhou para a mensagem do Evangelho como o poder de Deus para a salvação. O próprio apóstolo Paulo diz: o poder de Deus é o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Olha a mudança da concepção de Paulo. Antes ele queria matar todo mundo. Todo mundo que falava que seguia Jesus, ele queria matar todo mundo. Agora não. Ao ponto dele dizer que não é mais ele que vive, mas Cristo que vive nele. Por quê? Porque mudou a ótica, mudou a forma de pensar, a concepção. Em segundo lugar, queridos, aquele que está em Cristo olha para as pessoas ao seu redor de maneira diferente. Ele enxerga aqueles que não conhecem a Cristo como pessoas pecadoras que precisam de um Salvador, como ovelhas que precisam de um pastor. Como o amor de Cristo o constrange, o crente é impelido a proclamar esse amor aos outros. Ele é impulsionado. Ele olha para os irmãos, ele olha para muitas vezes as pessoas, os colegas ali, que estão levando uma vida toda torta. E ele sente impelido de poder falar de Jesus. De poder falar para Jesus: olha, saia dessa vida, saia desse vício, venha para Jesus. Jesus tem um amor lindo na cruz que ele alcançou para mim e para você. Que nós possamos viver em paz, que podemos viver em harmonia, que Deus é aquele que nos salva, que nos liberta, que nos cura. Nós somos impelidos, quando o texto que nós lemos inicial fala, nós somos muitas vezes impelidos a persuadir as pessoas, ou seja, nós somos impelidos a falar daquilo que nós estamos vivendo. E também, queridos, aquele que tem essa nova visão, ele também enxerga os demais cristãos como seus irmãos na fé. Isso aqui é fundamental. Você vai enxergar os outros cristãos, os demais cristãos na sua igreja como irmãos de verdade, como o seu irmão que você muitas vezes tem. Que participam juntamente com eles da família de Deus. E isso é algo que, na maioria das vezes, você não se vê. Você chama de irmão na igreja, você chama de irmão na igreja, mas a verdade, quando o seu irmão está precisando de alguma coisa, você não consegue ajudar. Mas você acusa, você briga, você divide. Não é essa a visão. A visão é todos os que estão ali, todos os demais cristãos. Você vai olhar como seus irmãos, vai orar por eles, vai ajudar se preciso. E aquela igreja que você frequenta, aquele ministério que você frequenta, seja Assembleia, seja Brasil para Cristo, seja Quadrangular, seja Deus é Amor, seja qualquer que seja a denominação, aquela igreja é a sua família. É isso. É a sua família. É a forma de enxergar. Terceiro e último, eu quero trazer um texto aqui para que nós possamos encerrar. Eu vou colocar o texto primeiro aqui para que nós possamos ler. Em terceiro lugar, o crente que está em Cristo não vive mais para as coisas passageiras do mundo, queridos, mas para as coisas da eternidade. O pecado não é mais algo que controla a vida do cristão, mas ele possui a mente de Cristo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz assim, ó: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Viu só? Aqueles que passam a ter essa nova visão, passam a ter a mente de Cristo. Sim, as tentações, queridos, fazem parte da nossa realidade, sim. Mas fervorosamente nós oramos a Deus para que não nos deixe cair em tentação, como nós aprendemos lá em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso. Vivendo a nova criação, de fato o crente pode dizer que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, agora, cada vez que você vê essa frase, você vai lembrar desse devocional de hoje. Amém? Eu quero agradecer você por ter estado aqui comigo nesse devocional e pedir a você encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que você curta, né? É gratuito. Compartilhe, se inscrever no nosso canal é gratuito, queridos. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva lá na nossa conferência que nós vamos ter. Vamos ter agora dia 10, às 20 horas, online, onde você vai poder estar com a gente. Basta fazer sua inscrição pelo WhatsApp, que você sempre vê passando aqui na tela embaixo. Bom, vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu no devocional de hoje, com essa palavra poderosa. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que o Senhor, meu Pai, nos guarde, nos proteja, nos dê um dia abençoado, guardados e protegidos pelas tuas mãos. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa entrada, a nossa saída. E tudo isso, Pai, seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.